Olá, meus prezados alunos. Voltamos aqui para a nossa aula 3 e este é o vídeo 4. Bem, como havia falado no vídeo 3, o papel provisório dos sacerdotes do Antigo Testamento, papel provisório. Talvez no tempo do Novo Testamento, no tempo de Jesus, muitos sacerdotes achavam que eles seriam eternos e poderiam assim manipular a vida das pessoas também no templo. Mas era um papel provisório lá no Antigo Testamento e também no tempo do Novo Testamento, que daria lugar ao cumprimento e finalidades escatológicas com o surgimento de Cristo. Aí você pergunta, mas onde está escrito isto? Está em Hebreus 9, 26 a 28. E eu vou ler para vocês. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Portanto, este é o sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio que não perece, um sacerdócio eterno, um sacerdócio que intercede verdadeiramente, um sacerdócio que não manipula, um sacerdócio que não está preocupado com a desgraça de alguém, mas pelo contrário, a felicidade de dar-lhe uma vida nova. Hebreus 9, 26 a 28, então, fala deste marco fundamental. As cartas de João, que pertencem aos últimos escritos neotestamentários, fazem constar a última hora. 1 João 2,18. Os crentes tinham a consciência de que estavam vivendo os últimos dias, na última hora do fim dos tempos. O que havia sido previsto se cumpriu em Cristo Jesus e o estabelecimento do seu reino. Então, em 1 João 2,18, assim está escrito: filhinhos, já é a última hora. Última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. João, ele dá uma ênfase à última hora diante de sinais evidentes de anticristo estarem surgindo na história. Bem, um outro aspecto interessante é que no Novo Testamento encontramos ainda a compreensão de que aquilo que os escritores do Antigo Testamento pareciam representar como um movimento único deve agora ser reconhecido como envolvendo dois estágios: a era messiânica presente e a era do futuro. Isso significa carregar na trajetória cristã uma outra era por vir. Os crentes do Antigo Testamento tinham a esperança da manifestação da vinda de Deus, na pessoa do Redentor, da manifestação da vinda de Deus na pessoa do Redentor, muito mais para o futuro, enquanto que o crente do Novo Testamento já experimentava a concretização da esperança, mas carrega dentro do seu ser uma realização do porvir. Chega a ser mesmo a esperança do Antigo Testamento, mas com uma certeza: o Redentor já veio.
quanto ao movimento escatológico que envolve tanto o crente do Novo Testamento quanto o crente de hoje. Só para recapitular, preparei aqui no PowerPoint uns desenhos aqui para você compreender de forma gráfica. Né? Só uma síntese, portanto, é a seguinte. Veja bem. O movimento escatológico que envolve tanto o crente do Novo Testamento quanto o crente de hoje. Bem, o Redentor prometido, ele se concretizou no Novo Testamento. Cumpriu-se no Novo Testamento. Mas, ao mesmo tempo em que cumpriu-se no Novo Testamento com a vinda de Cristo, há uma tensão entre o já e o ainda não a respeito da volta gloriosa de Jesus Cristo. Hoje há uma tensão também. Embora poucos acreditem, ou aliás, muitos não acreditem, não aqui estou fazendo um juízo de valor, mas percebe-se pela mentalidade, pelo discurso que se tem, que talvez a volta gloriosa de Jesus aconteça de outras maneiras, mas ele prometeu que voltará. Né? Então hoje há uma tensão muito grande. Ele veio, é uma realidade, é uma certeza definitiva, mas ele também voltará. E a preocupação deve ser uma preocupação militante de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus às pessoas, como Jesus disse, para pregarmos, para ensinarmos, para batizarmos. Portanto, a preocupação quanto ao dia e à hora, nem ele disse que sabia, só o Pai. Então, a teologia sistemática tem a preocupação de demonstrar isto, mas muito mais de promover uma dinâmica de vida hoje, com a esperança do porvir. Os escritores do Novo Testamento têm um sentido de que estão nos últimos dias, já vimos isto. Começam a falar de duas eras. A era presente, a era por vir. Lucas 20, 35, 18, 30, Mateus 12, 32, Hebreus 6, 5, Efésios 2, 7. A percepção de uma era futura distinta da presente é tão nítida que há várias passagens nas quais as duas estão mencionadas conjuntamente. Uma passagem bem clara tratando a justaposição das duas eras consta em Mateus 12, 32. Mas uma outra passagem concentra-se um contraste entre as duas partes, conforme Lucas 18, de 29 a 30. Portanto, fica claro que os escritores do Novo Testamento aguardavam uma era vindoura que deveria seguir-se a era presente. Por exemplo, eu vou ler Mateus 12, 32, que diz assim: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Portanto, Mateus aqui ele já engloba as duas eras, nem neste mundo, nem no porvir. Já falando de duas eras, uma presente e uma que ainda não era presente. Outro texto também é Lucas 18, 29 e 30. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no porvir a vida eterna. Perceberam bem como há uma concomitância aqui entre as duas eras, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna, a vida com Deus. Segundo o ensino petrino, isto é,
o ensino nas epístolas de Pedro, no sermão do dia de Pentecostes, anuncia o último dia, não se referindo à era presente, mas sempre à era referente ao dia do juízo ou ao dia da ressurreição. De acordo com os autores do Novo Testamento, ou escritores do Novo Testamento, nós estamos agora vivendo nos últimos dias, mas esse dia está ainda por vir. A escatologia do Novo Testamento olha para trás, para a vinda de Cristo, que tinha sido predita pelos profetas do Antigo Testamento, e afirma: nós estamos agora nos últimos dias. Mas a escatologia do Novo Testamento, é preciso entender, também olha para frente. Ela não só olha para trás. Ela olha para frente, para uma consumação final, ainda por vir. E por isso também diz: o último dia ainda está chegando. A era final ainda não chegou. Percebe-se no gráfico que coloquei no PowerPoint, no sentido de se demonstrar esse desenvolvimento escatológico, pelo qual crê e espera o cristão do Novo Testamento, e que recebemos esta tradição no presente para não desistirmos da caminhada cristã, sendo sustentados pela a divina providência, que nos conduz à consumação de todas as coisas. Nós recebemos, a Igreja do Senhor recebeu esta tradição do tempo que já é e ainda não, de um futuro ainda vindouro, futuro vindouro aqui é um pleonasmo, de uma era vindoura, ainda que não se concretizou, é vindoura porque está acontecendo, rumando para novos céus e nova terra. E tudo isso é para mantermos dentro de nós, dentro do cristão, a esperança, para não desistirmos da nossa caminhada cristã, apesar de tudo, sendo sustentados pela divina providência. Deus é o Deus que provê, é o Deus, como diria Davi, no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E que também nos conduz à consumação de todas as coisas. Portanto, sintetizando aqui, tem a criação, houve uma era passada, a primeira vinda de Jesus Cristo, esta era, que se falava dos últimos dias e o fim das eras, e a segunda vinda de Jesus Cristo, que é a era por vir, o último dia, o fim da era. A relação entre estes dois estágios escatológicos é que as bênçãos da era presente são o penhor e a garantia de bênçãos maiores no porvir. O crente do Novo Testamento vive entre duas vindas de Cristo, conforme o que exibe Paulo em Tito 2, um texto muito importante escrito a Tito, Paulo escrevendo a Tito, Tito 2, de 11 a 14, e é preciso entender, ver bem este texto com profundidade e colocá-lo em prática em nossas vidas. Está escrito assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Atenção, o texto aqui revestido de escatologia, a graça de Deus se manifestou, uma graça salvadora a todos os homens, educando-nos, a graça se manifestou para que vivamos no presente século. Como? De forma sensata, justa e
piedosamente. Vivamos no presente, aguardando, olha o gerúndio aí do verbo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. Perceberam aí? Já na essência de Paulo escrevendo a Tito, numa visão teológica mais aprofundada, uma visão escatológica mais conectada, mais bem estruturada. Portanto, é preciso viver agora, mas sempre caminhando, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória, da presença do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O crente do Novo Testamento considerava como parâmetro a promessa do Antigo Testamento e o cumprimento da palavra profética altamente proclamada pelos profetas. Mas também considera a importância de viver na esperança pela parousia, pela volta de Cristo, não de forma qualquer, porém revela as características de quem contempla o presente, a vida sensata, justa e piedosa. Isso se aplica também ao crente de hoje. Enquanto não acontece a parousia, ele deve viver concretamente, porque é preciso considerar o que está ao seu redor, mas não se deve perder de vista o que está por vir. A promessa do futuro está inseparavelmente ligada aos eventos do passado. A expectativa cristã é algo muito diferente de uma generalização, tal como as sementes do futuro estão no presente. É algo completamente determinado pela relação única entre o que está por vir e o que já aconteceu no passado. Toda a certeza da nossa expectativa está fundamentada nesta relação peculiar. Portanto, a escatologia verdadeira, portanto, ocupa-se sempre com a expectativa do Cristo que já foi revelado e que aparecerá a segunda vez aos que aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. Aquilo que o crente do Novo Testamento tem de maneira singular sobre a consumação do final dos tempos, como garantia do que Deus realizou em Cristo no passado, sendo a vitória de Cristo a garantia de que se vive e do que se viverá, marcou definitivamente a sua existência. Portanto, é uma vitória alcançada na própria história, na própria existência humana. Assim, o crente tem uma experiência própria com essa realidade. O cristão, ele espera por bênçãos muito maiores no futuro. Não porque ele tem tão pouco hoje, mas porque ele já tem tanto. Porque ele já tem tanto. Assim, aquilo que marcou o crente do Novo Testamento deve também se constituir a marca do cristão hoje, de tal maneira que, mesmo que as tribulações venham de encontro à sua vida, certamente as bênçãos do que aconteceu no passado se refletem no porvir. Assim, a militância cristã não haverá de parar. Quando a teologia sistemática fala que o cristão espera por bênçãos muito maiores no futuro, não porque ele tem tão pouco, mas porque já tem tanto, não está se referindo aqui a uma prosperidade simplesmente material, de uma prosperidade onde muitos têm em abundância. É óbvio que precisamos ter aquilo que é necessário para vivermos bem, mas aqui estás falando de realidades espirituais, estás falando de realidades éticas, de realidades de um melhor redimensionamento da humanidade, que é muito mais valioso.
que levamos para a vida eterna. A nossa esperança não está presa a bens de consumo. Os bens passam, tudo passa. Ora, guardar tesouro, esconder tesouro debaixo da terra é um ledo engano, só traz decepção. O que adiantou guardar? O que adiantou guardar? Não gastou, não investiu, não dividiu com os pobres? Não adiantou nada. Apenas para relatar historicamente algum achado arqueológico. Portanto, chegamos ao fim da nossa aula 3. Espero, a esperança, o que marca a escatologia, que você, aluno, que você, aluna, esteja aproveitando, que esteja refletindo, que esteja com essa preocupação de viver o aqui e agora intensamente, rumando para novos céus e nova terra, rumando para um estado de coisas melhores. Que Deus assim abençoe você, a sua família, e continuemos a nossa reflexão até a próxima aula, que é a aula de número 4.